Eu queria lembrar os irmãos, a gente tem falado sobre discipulado, né? E a gente viu uma introdução na primeira aula, a questão de que o discipulado envolve o ato de seguir Jesus e o ato de ajudar o outro, né, uns aos outros, também a seguir ao Senhor. E semana passada, a gente começou a trabalhar o aspecto de ser um discípulo de Jesus, né? Tem um aspecto de ser um discípulo e o aspecto de ajudar o irmão também a ser um discípulo, discipular o outro. E a gente vai trabalhou a aula passada, hoje e mais a próxima, esse aspecto de ser discípulo de Jesus. E aqui eu vou relembrar um pouquinho daquilo que a gente viu na aula passada rapidamente. Parou. Beleza. Antes de discipular outras pessoas, nós precisamos nos certificar que somos discípulos de Jesus. Não é possível a gente discipular o nosso próximo se nós não formos discípulos, né, de Jesus. Porque naturalmente uma coisa pressupõe a outra. Para discipular tem que ser discípulo. Ele está parando toda hora, não sei se... Não. Agora foi. Ser um discípulo de Jesus significa que você segue os passos dele, agindo conforme ele agiu e conforme ele ensinou, né? Então implica numa questão de imitação, de viver como Jesus viveu. E aí a gente tem visto alguns aspectos à luz da palavra de Deus aqui. E significa naturalmente que você entrou num relacionamento pessoal e salvador com ele. Não é possível sermos discípulos de Jesus se nós não tivermos relacionamento com Jesus, né? Eu sei que parece óbvio, mas muitas vezes a gente falou um pouco disso, pessoas chegam na igreja, pessoas são convidadas a estar na igreja, começam a viver uma rotina de igreja, mas às vezes nem conhecem o Senhor Jesus, né? E ela vai perceber ao longo dessa jornada que é difícil ou impossível ser um discípulo de Jesus se você não tem um relacionamento pessoal com Ele. Então, o discipulado pressupõe uma conversão, né? A pessoa tem que ser de fato crente em Jesus para conseguir seguir os seus passos e ser um discípulo de Jesus. E aí a gente, a partir disso, viu, lá em Lucas 14, de 25 a 33, e em Lucas 9, a gente não vai conseguir ler os dois textos todos novamente, mas a gente viu, à luz desses dois textos, que Jesus requer, então, algumas exigências do discípulo. Ou seja, não dá para ser um discípulo do jeito que eu espero ser um discípulo. Eu tenho que ser um discípulo como Jesus espera que eu seja, né? E a gente viu que Jesus requer amor incondicional. E ele vai falar nesse texto de Lucas 14 que se você amar o pai, a mãe, o filho, o irmão, mais do que a Jesus, você não pode ser um discípulo dele. E ele é categórico, ele fala isso claramente. Se você amar essas pessoas mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Ele não coloca um mas, ele não coloca um entretanto, você não pode. Jesus faz um corte aqui. Depois ele fala que, eu coloquei aqui uma disposição sacrificial, ele fala que qualquer um que não tomar a sua cruz e o seguir não pode ser discípulo. E a gente falou essa disposição sacrificial no sentido de que não quer dizer necessariamente que a gente vai ser crucificado como ele foi ou que a gente vai ser martirizado em prol do Evangelho. Mas quando nós assumimos uma relação de discipulado com Jesus, a gente está disposto a pagar esse preço se preciso for. Qual o preço? O preço de se sacrificar por ele. Seja no aspecto físico de uma morte ou sacrificar as nossas vontades, os nossos desejos, a nossa vida de alguma forma. Depois ele vai falar ainda nesse texto de Lucas 14 que ser um discípulo também requer uma renúncia total. Aquele que não renunciar a tudo, ele fala, não pode ser meu discípulo. Então deve haver uma renúncia, né? Deve haver uma abnegação nesse sentido. Então o Senhor espera que a gente viva, e a gente falou aqui que isso não é uma apologia à pobreza no sentido material e financeiro, no sentido que o Senhor espera que a gente não tenha nada, mas quando ele fala de renunciar, a gente falou aqui que essa renúncia envolve a gente abrir mão muitas vezes daquilo que nos atrapalha nessa caminhada, até inclusive de físico e material, e abrir mão disso para ajudar os nossos irmãos, em benefício do próximo também. E o último que a gente viu a partir de Lucas 9 é que Jesus requer a negação de si mesmo, né? E a gente acabou trabalhando essa ideia
de que as nossas vontades, os nossos desejos, tudo aquilo que não concorda com a palavra de Deus deve ser renunciado, negado. E a gente falou que isso não quer dizer necessariamente que você não pode fazer nada que te dê prazer ou alegria. Então, se eu tenho vontade de comer aquela comida, eu não vou comer porque eu tenho que me negar. Ah, se eu tenho vontade de sair passear ali, eu não vou porque eu não posso, porque eu tenho que me negar. Não é essa a ideia. É a ideia de uma negação em prol do serviço do Senhor e do amor a Ele em primeiro lugar. Todas essas exigências estão relacionadas com Cristo tendo a primazia no nosso coração. Ele não se importa que a gente tenha bens, Ele não se importa que a gente ame os nossos familiares, pelo contrário, Ele quer que a gente faça isso, mas Ele coloca em todas essas exigências, o ponto é que Ele quer ter o primeiro lugar. O Senhor Jesus quer estar em primeiro lugar no nosso coração. Ele não admite rivais, como já disse um teólogo renomado, né? O Senhor não admite rivais, tá bom? Foi isso basicamente. Se você não teve nessa aula, você pode assistir também, essa aula está no YouTube, tá bom? Que foi há 2 semanas atrás aí. E aí eu tinha deixado essa citação no final da aula passada, né, do John MacArthur, que o verdadeiro evangelho, então, é um chamado à autonegação, não um chamado à autorrealização. E isso é contracultural em nossos dias, porque o que muitas pessoas têm anunciado aí fora é que estar com Jesus é estar numa vida autorrealizada, né? E é o contrário do que Ele chamou. Ele não chamou para você ter autorrealização, Ele não me chamou para que a gente tenha autorrealização, Ele nos chamou para autonegação e para o amor e o serviço no reino dEle. Amém? E é sobre isso que a gente vem falando então. Alguma dúvida? Ou algum comentário? Que agora a gente vai começar na aula de hoje. Tranquilo? Então vamos nessa. Aí a gente falou das exigências do discipulado e hoje eu quero falar com vocês sobre alguns obstáculos do discipulado. Vocês vão notar que os obstáculos estão intimamente ligados com as exigências. As exigências é aquilo que a gente tem que fazer e os obstáculos é aquilo que vai nos impedir de cumprir as exigências. E isso a gente vai ver a partir de Lucas 9. Então pode ir abrindo sua Bíblia em Lucas 9. A ideia dos obstáculos aqui é que qualquer um que se propõe a seguir Jesus pode ter a certeza de que enfrentará muitos obstáculos diante dele. Qual que é o problema, igual eu falei, dessas igrejas que muitas vezes anunciam, ou as pessoas que anunciam, que vêm até Jesus e tudo vai se resolver, sua vida não vai ter problemas, vai ser uma maravilha. Qual que é o problema? O problema é que isso é uma mentira. E quando as pessoas chegam a Jesus e começam a caminhar na sua vida cristã, rapidamente elas vão perceber que venderam Jesus de mentira. Que a sua vida vai ter problemas, vai ter lutas, vai ter desafios e que você vai ter que encarar tudo isso sob a força e o controle do Senhor Jesus, claro, nos ajudando. Então a gente vai perceber que caminhando, e aqui eu quero que você pense na sua vida. Porque não dá para eu olhar para a sua vida, nem você olhar para mim. Cada um tem que olhar para si, pensar na sua vida, nos seus desafios. Quais são as oportunidades que você tem diariamente de abandonar o Senhor Jesus? E de abrir mão dele para seguir o seu próprio caminho? Você recebe esse tipo de oportunidade? Tem esse desafio? De não seguir o Senhor, de entrar por uma via errada, uma via de pecado, abandonar o Senhor, deixar o reino dele. É isso? Vocês acham que é assim? Sim? Alguém discorda disso? Não? Outras vozes nos chamarão, oferecendo muitas maneiras da gente se afastar da cruz de Jesus. E por isso eu queria ilustrar essa ideia dos obstáculos a partir de um texto em Lucas 9. Lucas 9, 57 a 62. Aqui parou de novo, não sei se... Beleza, obrigado, Lê. Ficou pequenininho lá, mas está lá. Lucas 9, 57 a 62. Diz assim a palavra de Deus. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse... Jesus estava a caminho com alguns discípulos
e acontece alguém que chega diante dele nesse caminho e começa essa história. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, ou seja, disse para Jesus, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro homem, o Senhor Jesus disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. O Senhor Jesus disse, deixe que os mortos sepultem os próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Mais uma vez, assim como o texto de Lucas 14 que nós vimos na última aula, é um texto difícil, porque quando a gente olha para esse texto, parece inclusive que o Senhor Jesus é um pouco insensível aqui. Nossa, ele falou que eu não posso nem falar tchau para a família? Eu não posso sepultar o meu pai? Como assim? O Senhor Jesus era contra a família? E a gente vai entender de novo que está muito mais relacionado a uma questão do coração do que a ação em si, tá bom? Então o primeiro obstáculo que eu queria trazer aqui para vocês é o amor pelos confortos terrenos. E aí aqui, a partir desse texto, desse trechinho de 57 e 58, que foi o primeiro caso, a gente percebe um homem que, sem ser chamado pelo Senhor, se dispõe a seguir Jesus. O Senhor não chamou ele. Ele chega para Jesus e fala, Senhor, olha, eu vou te seguir por onde quer que fores. Olha, bonito, não é? Ele se voluntariou de modo animado, convicto até parecia. Senhor, onde o Senhor for, eu vou também. Nenhum custo seria grande demais, nenhuma cruz seria pesada demais, nenhum caminho seria muito difícil. E a resposta de Jesus, como eu falei, parece inclusive incompreensível. O homem está falando que vai o seguir e ele vira e fala assim, as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Perceba, o Senhor Jesus não falou nem que pode vir, nem que não pode. Ele não falou assim, não vem, ou venha. Ele deu uma resposta que parece que não tem nada a ver com o que ele está falando. Mas ele entendia a motivação daquele homem, porque talvez ele queria seguir o Senhor Jesus dentro de um contexto dos sinais, das maravilhas, das multiplicações de alimento, curando homens aleijados, cegos, e assim vai. E o Senhor começa buscando na motivação que, olha, a raposa, ela tem uma toca para viver. A ave tem um ninhozinho que no final do dia ela se ajeita. Mas e aqui meus irmãos, em Lucas, toda vez que você vê ele falando sobre o Filho do Homem, ele está se referindo a si mesmo. É uma expressão comum em Lucas. Lucas usa muito essa expressão. O Filho do Homem, o Filho do Homem. E aqui ele vai deixar claro, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Eu não sei para onde eu vou e eu não sei aonde eu vou ficar. Eu não sei qual condição isso vai acontecer. É como se Jesus tivesse dito, parafraseando aqui, você diz que está disposto a me seguir para qualquer lugar, mas está disposto a fazer sem conforto material da vida? As raposas possuem mais conforto do que eu. Os pássaros têm um ninho para chamar de seu. Eu, porém, sou um andarilho sem teto em um mundo que as minhas próprias mãos criaram. Perceba o que o Senhor Jesus está falando. É isso que ele está falando, isso é duro. E aqui eu coloquei o amor pelos confortos, porque, meus irmãos, Jesus, ele vive, e quando ele desce e vive uma humanidade, ele abre mão de segurança, de conforto, de bem-estar. E quando ele fala isso para esse homem, pode falar, Fábio. Fazendo uma analogia com os missionários, né? Você até passou isso na pele. Você se propõe, o seu coração se propõe sair do seu conforto, conseguir a Cristo, e dar boas novas, tudo. Você não pode se preocupar mais com nada. É ou não é verdade? Sim. Ali você vai passar, como diz aí o pessoal, os perrengues. Sim, né? sim. E ali você vai ver quanto Cristo está segurando na sua mão. Sim, exatamente. E aqui, quando a gente fala de conforto,
Eu não estou nem falando de um conforto algo exagerado, a gente está falando de um mínimo. Todos nós temos esse conforto que ele está falando aqui, que é um lugar para a gente poder ir dormir. A nossa casa, a nossa cama, o nosso quarto. E o Senhor Jesus, de novo, ele coloca, porque existem pessoas que isso é um obstáculo. Os bens materiais, o conforto que a vida pode oferecer, a segurança. E aqui vamos aumentar, porque falar de conforto, o conforto dá para abrir mão, mas e a segurança? E a segurança? A gente consegue viver sem essa segurança? E aqui, mais uma vez eu tenho que afirmar, o Senhor não está indo contra ter uma casa ou poder viver de forma segura. O que Ele está colocando é uma questão de prioridade. Qual que é a prioridade? É viver seguro e bem ou adorar e seguir o Senhor? É esse o ponto que o Senhor coloca mais uma vez. E aí, será que nós estamos dispostos a renunciar os confortos e a segurança para servir o Senhor com devoção? E aqui, mais uma vez, não é sair hoje e vender tudo, morar na rua, porque você tem que ser que nem o Senhor, que não tem um ninho para dormir, que não dá para repousar a cabeça. Mas se preciso for, a gente é capaz de abrir mão do nosso para ajudar, por exemplo, o nosso irmão? Abrir mão da nossa segurança, daquilo que a gente tem como segurança, para servir o Senhor, para seguir o Senhor? Porque o caminho de discipulado, de seguir o Senhor, é um caminho difícil. É um caminho estreito, é um caminho apertado. O próprio Senhor Jesus falou sobre isso, né? E aqui, ao que parece, o homem não estava disposto, porque o texto segue e ninguém nunca mais ouviu falar desse sujeito. Depois que Jesus dá essa resposta, ninguém nunca mais ouviu falar dele. Não dá para saber, pode ser que ele tenha seguido, mas é difícil. E esse obstáculo, a gente tem que justamente transpor esse obstáculo para que a gente possa ser discípulo da forma como o Senhor quer que sejamos. Livres do amor e do apego às coisas nesse mundo. A gente não é desse mundo, mas a gente vive como se fosse, né? Apegado, agarrado, seja nos nossos bens, seja na nossa profissão, seja nos nossos estudos, naquilo que a gente tem conquistado, que o Senhor nos livre, né, desse amor, né? Que o primeiro amor esteja no Senhor Jesus. Amém? O segundo obstáculo, então, eu coloquei aqui a precedência das ocupações terrenas. E esse trechinho aqui, ele é muito interessante, porque o Senhor... aí aparece um outro, esse outro, ele que fala que vai seguir. Não, o Senhor Jesus que chama ele para seguir, o primeiro que falou que ia seguir, esse é o Senhor Jesus que chamou. Viu, você, siga-me. Ele estava naquele caminho, eu não sei, eu fico na minha cabeça pensando nesse caminho, eu estou imaginando assim, um viaduto do chá em São Paulo, sabe? Você quase não consegue andar, um negócio apertado, todo mundo passando para lá e para cá, o Senhor pega um e fala, viu, vem cá, ó, me segue, né? E o Senhor, e esse homem responde, Senhor, quando ele começa respondendo, deixa-me primeiro, é como se a resposta dele fosse sim, né? Olha, eu vou, dá uma segurada, dá uma segurada que eu vou, mas primeiro eu tenho que sepultar o meu pai. E de novo o Senhor dá uma daquelas respostas duras, né? Insensível. Ô Senhor Jesus insensível. Deixe que os mortos sepultem os próprios mortos. Você, porém, vá, proclame o reino de Deus. Queridos, antes de mais nada, nesse trecho pontualmente, a gente tem que entender o que está acontecendo aqui. Ô Rodrigo, nós estamos falando aqui que o pai do homem tinha morrido e ele precisava ir para o sepultamento, o Senhor não deixou? Vocês acham que é isso que está acontecendo? Me ajudem. É, né? É o que está falando, né? É o que está falando. No contexto do Oriente Médio, naquele contexto ali, primeiro século, quando eles falavam essa expressão, deixe-me sepultar o meu pai, muito provavelmente o pai não estava morto. A propósito, se o pai tivesse morto, eles estavam num caminho ali, o que aparece era um caminho entre duas cidades. O que o homem estava arrumando ali? Se o pai tivesse morto, provavelmente ele estava com o corpo do pai, com a família, ajudando, preparando as coisas do sepultamento. A ideia que os estudiosos aqui trazem, e aí eu vou explicar melhor isso,
é que essa expressão ele está falando, na verdade, de que ele tem que cuidar do pai até a morte. O pai não morreu. O Senhor não está falando contra o sepultamento do pai. O Senhor está falando, olha, o meu pai é velhinho e eu preciso esperar que ele morra, porque eu preciso cuidar dele. O filho tem que cuidar. E depois que ele morrer, aí eu sigo o Senhor. Não tem problema nenhum. Não era uma questão de um sepultamento de 1 hora ou 2 que o Senhor teve pressa e não podia esperar. Não é isso. Ele estava colocando uma precedência, uma ocupação na frente de seguir a Jesus. Qual era a ocupação? O cuidado dos pais. Ah, Rodrigo, mas isso quer dizer que ele não deveria cuidar? Não, deveria, mas isso era um hábito que havia, de ficar com o pai nesse sentido para cuidar até a velhice. A gente não sabe dentro desse contexto nem se o pai estava doente ou não, ou quantos anos o pai tinha. Mas se o pai fosse ver mais 30 anos, ele iria esperar os 30 anos. Era esse o ponto. E os estudiosos falam sobre isso. Um grande estudioso, inclusive judeu, escreveu um livro que fala sobre essa realidade dessa expressão idiomática. E aí eu fiz o quê? Eu li nesse livro desse cara, desse autor, que ele fala que essa expressão não é nem só inclusive nesse contexto judaico, mas outros povos daquela região. Sírios, libaneses, outras pessoas têm essa questão. E aí eu falei o quê? Eu lembrei que a Rebeca trabalhava com uma mulher que era libanesa. Falei, vou perguntar para ela, né? Falei, Rebeca, conversa com a Oda, olha o nome dela, Oda, né? E aí falei, conversa com a Oda para ver se isso aqui procede. E ela falou com a Oda por WhatsApp, mandou uma mensagem e ela confirmou. Então é legal, porque é uma coisa que de fato já tinha uma fonte histórica que eu tinha pesquisado. E ela, que é alguém que veio nova, criança para cá, mas fala a língua e conhece da cultura, falou realmente, é usada essa expressão. Por exemplo, quando a pessoa está saindo do país, quando o país está em guerra, qualquer coisa assim, e vai passar na imigração, a pessoa fala assim, viu, mas você vai embora e seu pai? Você não vai sepultar o seu pai? Mas o pai não está morto. Mas ele fala, você não vai ficar para cuidar dele? É essa a ideia. Só para os irmãos entenderem aqui. Então, nesse sentido, não está relacionado a um sepultamento. Está relacionado a ele não abrir mão do cuidado com a família nesse sentido e com ficar ali na casa do pai para seguir o Senhor. E como eu falei, a resposta não foi uma recusa plena. Ele falou, não, eu vou, mas é que primeiro eu preciso fazer isso aqui. E eu falei na outra aula, e eu repito aqui, a questão está naquela questão do trono que tem no nosso coração. Quem está sentado nesse trono? É o Senhor Jesus, que governa a nossa vida e que está em primeiro lugar assentado no trono do nosso coração? Ou a gente o tempo todo tira o Senhor Jesus e senta de novo? Porque é isso que ele está falando. Senhor, eu vou te seguir, mas sai daqui porque agora nesse momento eu preciso acertar umas coisas. E ele senta de novo. É essa a ideia. Por isso que a precedência das ocupações terrenas é um obstáculo. E eu queria aumentar isso, porque aqui está falando desse cuidado com o pai, nesse contexto específico do primeiro século. Mas hoje, quais as ocupações que nós temos que têm tomado o lugar de Deus em nossos corações? Eu estava conversando com o irmão Alessandro Botelho esses dias, e a gente estava falando sobre a luta, né, René, a questão do trabalho e tudo mais, porque o homem tem que trabalhar, tem que prover para sua família, é verdade. Só que muitas vezes esse trabalho começa a nos sufocar, de tal forma que se você deixar, você vai de domingo a domingo e você não vem mais cultuar o Senhor. Não é difícil disso acontecer. Não só o homem, mas as irmãs também têm trabalhado, têm lutado aí, sabem disso. Pode ser o trabalho, pode ser o estudo. Ah, não, porque eu preciso ter mais conhecimento, que eu preciso de mais diploma. Não, eu preciso de mais status. Não, porque eu preciso... E vai, e vai, e vai, e vai. E o Senhor vai sempre sendo colocado de lado. É um obstáculo ao discipulado. Qualquer coisa. A vida do discipulado, a vida do discípulo, exige que o reino de Deus e a sua justiça sejam buscados em primeiro lugar. Lembra que o Senhor Jesus falou em Mateus 6? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas. Quais coisas? As necessárias. A comida, a bebida, a vestimenta. Isso daí, olha, eu acrescento à medida que você precisar. E Deus cuida da gente, não cuida, irmãos? Deus cuida. Geralmente a nossa queixa está mais relacionada com um conforto, com uma segurança e com outros desejos do que com uma necessidade real. Porque o Senhor tem cuidado de nós, graças a Deus.
que um crente não gaste a vida fazendo aquilo que um não regenerado poderia fazer da mesma maneira. Queridos, o finalzinho desse trecho é muito interessante, porque quando a resposta de Jesus é mais dramática ainda pela forma como ele coloca. Deixe que os mortos sepultem os próprios mortos. O que o senhor está falando? Deixe que os mortos espiritualmente cuidem das coisas dos mortos. Cuide dessas coisas que você está falando que você precisa fazer, no caso aqui de cuidar da família. Deixe que aqueles que não conhecem o Senhor façam aquilo que tem que ser feito, porque você tem uma outra tarefa, ir e anunciar o Evangelho e discipular pessoas. Discipular pessoas o ímpio não pode fazer, mas trabalhar na sua empresa e continuar produzindo ele pode. E eu não estou dizendo que você vai sair da empresa, de novo. Mas não troque o seu tempo de fazer o que o Senhor te chamou para fazer o que o ímpio pode fazer. Deu para entender a diferença? O ímpio não pode discipular ninguém, porque ele não é discipulado, ele não conhece o Senhor. Mas ele continua trabalhando, produzindo, trocando rodeiro de trem na CPTM lá, tranquilo. Trocando motor de trem, né, pastor? O negócio lá está complicado. Mas ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso. É o pneu do trem? Que essa função, falando especificamente do trabalho, meus irmãos, e aqui é um desafio que começa em mim, na Rebeca, na nossa casa lá. Que isso seja para prover as nossas necessidades, entendendo que a principal vocação do crente é anunciar o reino de Deus. Deus não nos chamou para trabalhar, Ele nos chamou para anunciar o reino. Trabalhar é parte para o nosso sustento. Deu para pegar a diferença? Ele nos chamou para anunciar. Ah, Rodrigo, mas eu tenho que comer. Verdade, então trabalha. Trabalha e come. Mas o trabalho não pode tomar conta do centro da nossa vida. Amém? É difícil, né? É difícil para mim também. E o terceiro obstáculo, ainda nesse texto, é a prioridade dos laços familiares. Esse terceiro homem, ele lembra o primeiro na questão de ter se voluntariado a seguir o Senhor, mas lembra do segundo pelo fato de ter usado as mesmas palavras. Deixa-me primeiro. Deixa-me primeiro. Vou seguir-te, Senhor. Ele se propõe a seguir o Senhor. Mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Mesma história. Aqui ele não está ainda com a desculpa que ele precisa enterrar o pai. Que ele precisa cuidar do pai. Não. Mesmo que seja cuidar dos de casa ali, despedir, eu não quero ficar longe. Aqui o que parece, meus irmãos, é que está mais relacionado com uma dependência afetiva. E aqui para os jovens novos que casaram aí, que casam, é aquilo quando a gente fala do deixar o pai e a mãe, sabe? Tem que deixar, desgarrar, seguir. É assim. E aqui a gente tem que admitir, analisando separadamente, que não havia nada de fundamentalmente errado nesse pedido. Senhor, só quero me despedir da minha família, está tudo bem. Eu vou te seguir, mas eu vou ali só dar um abraço no povo e a gente já segue junto. Só que a resposta do Senhor, de novo, é muito dura. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Em outras palavras, quero aqueles que estejam dispostos a renunciar os laços familiares, que não sejam distraídos por parentes sentimentais, que me colocarão acima de qualquer outra coisa na sua vida. Queridos, Jesus nunca colocou a questão sentimental à frente. Quando a própria mãe que o gerou foi querer o exortar, ele falou: "Que tenho eu contigo, mulher? Calma, minha proposta aqui é outra. Calma." E aqui, essa questão é uma questão muito delicada, porque geralmente isso é o que mais pega pra gente, essa questão familiar. E mais uma vez, o Senhor não está indo contra amar a família, cuidar da família, fazer coisas em prol da família. Mas o dia que a família assumir a precedência no lugar de Cristo, isso é um problema. O dia que a família estiver em primeiro lugar, no lugar de Cristo Jesus, isso é um problema. E aí ele fala: quem coloca a mão no arado e olha para trás não é apto. Irmãos, eu nunca manuseei um arado. Tá bom? Alguém aqui já manuseou?
arando terra manualmente? Já, pastor? Não, né? Mas eu imagino que se você for arar a terra segurando um equipamento pesado daquele e você parar para olhar para trás, alguma coisa errada vai acontecer. Ou você vai cair, ou você vai desviar, alguma coisa vai dar problema. E o Senhor fala, se você pegou no arado e está arando ali, não dá para olhar para trás. Você tem que estar com o olhar fixo naquilo de propósito. E aqui eu lembro do texto de Hebreus 12, né? Quando o autor vai dizer que a gente tem que se desvencilhar de todo o pecado, do peso que nos assola e seguir para o alvo correndo, perseverantes, olhando para quem? Olhando fixamente, com olhos fixos ou fitos, dependendo da tradução, para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus. É isso. Colocou a mão no arado? Olha para Jesus e vai. Como é que fala lá? Mira no alvo. Tem um meme, né? Que fala, mira no alvo e vai, né? Alguma coisa assim. Olha para o alvo e vai. Por isso, resumo aqui, esses 3 obstáculos, e se você olhar cada um deles, eles estão ligados às exigências que a gente falou na última aula naturalmente. O amor pelos confortos terrenos é um obstáculo, pela segurança terrena, a precedência de um trabalho ou de uma ocupação e a prioridade dos ternos laços familiares também. Por isso que a gente possa se ver livre disso, meus irmãos. Se ver livre disso. Deixa eu ver o que tem aí, perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Ou uma dúvida? Pode falar, por favor. Pode falar, amor. Diga. Sim. A motivação por trás dessas desculpas. Então, deixa eu executar, deixa eu falar tchau. Então, quando ele responde dessa forma, já, na minha cabeça pressupõe que o Senhor já sabe que é uma desculpa. Tipo assim, eu até queria, mas não posso. Eu vou, mas deixa ali só falar um tchauzinho, e talvez não é isso. Então, às vezes a gente se coloca nessa posição de dar essas desculpas, né? Mas assim, dá pra gente dar desculpa entre nós, porque a gente não sabe o que o outro pensa e tal. Mas o Senhor, ele já conhece, né, a motivação que está por trás desses comentários que a gente faz e tudo mais. Então, eu acho que é além, né, porque a resposta dura é realmente porque ele já sabe. Mas será que você está realmente preocupado em sepultar o seu pai ou você quer ganhar mais tempo para fazer isso depois? Talvez esse homem que respondeu isso do sepultar o pai, eu não sei aqui a gente ficar imaginando, né? Fazendo esse exercício de pensar. Talvez trazendo para um contexto de hoje, seria como muitos jovens dizem, né? Quando você fala do Senhor, muitos jovens a gente vê dizendo assim, não, mas eu vou buscar quando eu for mais velho. Calma, agora é juventude. Juventude eu estou aproveitando, estou curtindo, estou estudando, estou fazendo. Mas olha, quando eu for mais velho, daí vai chegar naquele momento do quê? De buscar o Senhor. Que afinal buscar o Senhor é coisa de velho, não é mesmo? Não vai falar amém, pelo amor de Deus, né? Não é não. Tranquilo? Mais alguém, meus irmãos? Um comentário, uma dúvida? Ficou clara essa questão desse texto? Lucas 9? Pode falar, Fábio. Uma outra parte que só Deus, né, sabe quando que vai ser a volta de Cristo, né? E quando Cristo te chama para o arado, realmente não dá para olhar para trás. Tem que ir para frente, porque pode ser que você vai fazer uma beleza e Deus volte. Pode ser que você vai ter que ficar ali no arado um bom tempo, na fé, na perseverança. Sim. Porque talvez você vai ter a morte terrena aqui, vai encontrar com Cristo, mas não vai ver a volta dele. Sim. Então, assim, quando a gente fala sobre ser um discipulado, um discipulador, ser um discípulo de Jesus, ele tem que ter em mente que ele tem que estar sempre preparado, e a semente é dele. Sim. Então, tem esse outro lado. Na hora que você citou aí, hoje eu não vou seguir a Cristo depois. Vou deixar para depois. Só que esse depois pode daqui a um minuto acabar. Pode não chegar. Sim. Exatamente. E quando o Senhor nos chama, a gente tem que pôr a mão no arado. Pode falar, Dete.
Uhum. Você nem sabe qual é a identidade ainda. Uhum. Mas você é criança, a hora que você quer saber. E antes da minha conversão, eu falava, minha mãe já era evangélica, eu falava para minha mãe, calma. Quantos anos você se converteu? Ela me falou, não, eu tenho tudo a ver. Queria seguir o exemplo dela, né? Eu sou uma mãe, quando eu estiver velha, aí eu vou pra igreja, meu cabelo tudo branco, aí eu vou fazer as coisas de velha. Uhum. E aí eu me converti, né? Me converti, foi dia 7 de setembro, um feriado, eu me batizei e tal, foi muito lindo, maravilhoso. Aí minha mãe chegou para mim e falou assim, e agora, minha filha, o que você acha? Aí eu falei, eu acho que eu estou vivendo agora. E eu disse, não vivendo. Engraçado que quando a conversão é genuína, Uhum. ela realmente é verdadeira, Sim. coração, você vê pelo outro prisma. Sim. Então você acha que aí sim você está vivendo. Antes você não vivia. Uhum. Porque você era escravo do pecado e você não enxergava as coisas. E a Bíblia fala que a gente é morto, né? Exato. Morto. Sem o Senhor, tá morto. Você conversa, gente, é tanta escolha que a gente tem. Uhum. É tanto, sabe, você dá a reação para trás. Parece que você nasceu, né? Parece que você nasceu. Nasceu mesmo. Nasceu mesmo. Mais tempo para fazer tantas coisas boas Legal. que Deus põe no seu coração. Uhum. Ai, Sim. É isso aí. Tranquilo, meus irmãos? Vamos seguir, que senão vai dar tempo de fazer a prova hoje, hein? não faz pressão, hein? Senão não vai dar tempo de fazer a provinha. E aí, eu queria trazer aqui alguns aspectos do discipulado, tá bom? Com aspecto eu quero dizer características, marcas. Então assim, como um discípulo de Jesus, se você estiver pensando, imagina fantasia na sua cabeça, como que seria um discípulo ideal de Jesus? Você vai falar, estou imaginando o próprio Senhor Jesus, é verdade. Então eu quero que você pense em algumas marcas que são claramente visíveis na vida dele, do Senhor Jesus. E olhando para outros discípulos que você olha como um paradigma, aquele irmão ali para mim é um exemplo disso aqui, tal. Que marcas vocês acham que um discípulo tem? Me ajudem. Um de cada vez, para não dar problema, para não tumultuar o esquema. Que marcas? Me ajudem. Uma marca do discípulo, um aspecto visível, assim, isso aqui demonstra que esse cara conhece o Senhor Jesus. Ama quem? Ele ama Cristo, sim. Amor a Deus. Bondade. Mansidão. O que mais? Compromisso. Sim. Uhum. É alguém comprometida com isso. Uhum. Muito bem. O que mais? Sim, tem o fruto do Espírito. Verdade, mas o fruto do Espírito está relacionado com, vamos chamar assim, com atributos e comportamentos. É verdade, tem a ver mesmo. E eu estou pensando em alguma coisa acima disso. O que leva a isso? Eu acho que ao meu modo de ver, eu acho que é justamente o seu testemunho de vida. Uhum. Porque as palavras, você pode falar mil palavras. Uhum. E às vezes você não convence uma pessoa. Mesmo que a gente sabe que a obra do Espírito Santo não nossa. Sim. Isso é fato. Mas eu digo assim, você transmitir com o seu modo de viver, eu acho que isso aí é muito válido. Uhum. Sim, uma questão de exemplo, né? Exatamente. Uhum. Você ser o exemplo. Sim. Não adianta eu falar bonito, eu orar bonito, eu louvar, entendeu? Eu ser aquela Beth modelo na igreja. Mas lá fora, não corresponder. Uhum. Entendeu? Então, Sim. como eu posso conquistar alguém para Cristo se o meu comportamento na igreja é uma fora do outro? Sim, aí entra na questão do legalismo, né? Exatamente. Que daí se é que se eu falar eu já vou entregar a prova do crime aqui. Aí é uma obediência sem submissão, que entra na questão do legalismo. Sabe quando você fala para o filho assim? Lá em casa eu vejo isso daí às vezes, né? Tem duas possibilidades do filho responder. Você fala assim, filho, faz favor, arruma a sua cama. De duas uma. Ou ele não arruma, e ele te desobedeceu claramente, ou ele arruma batendo o pé e fazendo assim. De qualquer forma, ele não obedeceu.
Porque aquele obedeceu bufando, ele obedeceu sem submissão, sem entender o porquê que ele estava fazendo aquilo. Então, eu estou pensando aqui em obediência, nesse primeiro aspecto, e a gente vai falar mais sobre as outras coisas que vão acabar vindo disso. Mas então, eu queria fazer uma atividade para dar uma movimentada, que tem alguns com sono, aí, como diria o Cláudio, alguns já foram embora, o corpo ficou, a alma já, né, já peregrinou por alguma outra. Ó, reúnam em 4 grupos aí, tenta dividir melhor para não ficar... Pega aqui, ó, primeira fileira junto com o pessoal do som. Esse meio tá muito cheio. Fica o pessoal de trás, a Dete, o Fábio e a Giovana vai com a turminha do meio aqui. E a turma lá. O primeiro grupo vai pensar, à luz da Escritura, o aspecto de obediência. O que a palavra fala sobre essa questão da gente obedecer a Deus? Tá bom? Qual a importância de obediência ser um aspecto, uma marca da vida no discípulo? O pessoal do segundo grupo aqui vai pensar sobre essa questão da submissão, que está relacionado com obediência, mas está relacionado com algo mais, tá bom? Como que ser submisso a Cristo e naturalmente as autoridades que Ele coloca para nós é uma marca. O que a Bíblia fala sobre ser submisso? Essa é a ideia. Pegou a ideia? Pegou a ideia? Tranquilo? Conversem aí. Aqui no meio, pessoal. Aqui é a ideia do amor. Qual amor? A Deus? Não. O amor uns aos outros. Como que amar o irmão pode ser uma marca visível do nosso amor a Deus. Tá bom? E a turminha do PR aqui, que está bem assessorada, perseverança na palavra. Como uma marca do discípulo. O discípulo é alguém que persevera na palavra do Senhor, que persevera na vida cristã, tá bom? 10 minutos, ó. 10 minutos para bater um papo sobre isso. Vamos começar aqui, ó. Alguém representando o grupo da obediência aí. O que vocês conversaram aí? O que vocês acham? Hã? Ah, é? E aí, meu irmão? Quer pegar? Vamos pegar o microfone. Tem um microfone aí, né? Vai ficar mais fácil para ouvir, né? Aí todo mundo ouve. Bom dia. Bom, parece, a gente esteve aqui discutindo e parece que a obediência ela tá meio que relacionada à necessidade de cumprir uma determinação, mas às vezes não necessariamente você precisa ter uma afeição com aquilo com a causa que originou aquela determinação, né? Certo. E aí nós pensamos no que aconteceu na diferença entre ser servo e ser filho, né? Me parece que o escravo, ele obedece por medo de alguma retaliação ou de algum tipo de punição pela não execução daquela ordem. E me parece que o filho, ele está muito mais relacionado, eu acho que vai ser o próximo tópico, a submissão, né? Ele está sob a mesma missão, né? Então ele compreende o propósito pelo qual aquilo lhe foi designado. E a obediência, eu acredito que é isso que vai estar diferenciando aí. Legal. Da questão da obediência para a submissão. Sim. Fechou. Tranquilo? É isso? Todo mundo concorda? Então o pessoal da submissão aí. Então, a gente estava aqui discutindo o que precede o que aqui, que foi meio complicado. Então, se era obediência, a submissão. Mas é isso mesmo. Então, a submissão, ela precede a obediência. Então, a gente precisa, primeiramente, ser submisso. Então, o que é ser submisso? É você crer, é você amar, é você entender que vale a sua vida se submeter àquilo. Então, você, antes de tudo, né, estamos falando em Cristo, então a gente ama e a gente crê. Então, a gente se submete. E aí, porque a nossa dúvida era entre submissão e obediência. Então, aí depois você obedece, mesmo que seja contra gosto, porque você já se submeteu em amor. Então,
Como o irmão colocou, você faz porque você entende, muitas vezes mesmo sem querer, né? Como ele falou, muitas vezes você não quer fazer, é difícil, você fala, mas eu vou fazer, mesmo assim. Mas a submissão, não. Submissão, seu coração está voltado para aquilo, você realmente se submeteu àquilo. É Sim. difícil explicar, né, em palavras assim. Mas a obediência é diferente, né? Ela vem depois. Né? Então, primeiramente, você tem que se submeter. Tá. Então, a obediência pressupõe a submissão. Passa lá. Alô. Nós somos o amor, né? Sim. O amor venceu, meu irmão. Time do amor. Tá meio estranho que só eu de homem aqui. Tô meio constrangido. Mas minha vida inteira foi assim. Mas aqui discutimos sobre o amor, uma das características, né, do discipulado. A gente tem que... O discipulado ele tem que amar a Deus sobre todas as coisas, né? Acima de todas as coisas. E as características do discipulado, no amor, ele tem dedicação, ele tem disciplina, ele tem o respeito, ele busca o respeito da pessoa que vai ser discipulada, mansidão, paciência, acima de tudo também ele tem que ter o conhecimento da palavra, porque através da palavra vai desenvolvendo mais esse amor, né, que é a própria palavra de Deus. E principal é amar ao próximo, né, também. Então, as características que a gente discutiu aqui foi essas. A gente teve aí um versículo que a gente leu, né? A Giovana vai ler aqui, de João. Vou ler? Não estava sabendo isso, eu vou ler? Tá bom. Não estava sabendo isso, não. Eu leio. É 1 João 4,8, é isso mesmo? Ah, tá. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Muito bem. Muito bom. Obrigado. Passa lá. O Luizão não precisa de microfone, não. Vamos lá, o que a gente conversou um pouquinho aqui é que a perseverança ela está intrinsecamente ligada em ir contra o seu instinto primitivo. Porque é muito fácil a gente falar, eu perdoo, eu amo, eu te sigo. O difícil é você dar continuidade, porque, como o pastor colocou, não é linear, oscila. Depende de várias questões ao longo do tempo, e também é uma codependência de Deus, onde Ele vai te capacitar e te fortalecer a continuar exercendo aquilo que você se propôs. Como, por exemplo, o perdão. É fácil você falar, eu perdoei, mas até onde você está disposto a prosseguir com esse perdão? Insistir, porque que nem hoje eu tô amável, mas amanhã eu não estou amável, eu não estou com vontade de perdoar. A mesma coisa com o amor, hoje eu estou amando, amanhã eu não estou com vontade de amar. Então a perseverança está intrinsecamente ligada a ir contra todos os teus instintos mais primitivos, que é o de abandonar, de deixar de exercer aquele perdão, aquele amor, entendeu? Aquela continuidade. Eu acho que é isso. Fechou. Muito bem. Dá o microfone aqui, Luizão. Obrigado. Muito bom, muito bom. É sempre bom trocar essa ideia com os irmãos, pensar nos textos, falar sobre. E aqui, a questão que o Luiz colocou, é muito importante pensar que todos esses aspectos que a gente falou, a gente só vai conseguir ter esses aspectos e essas características visíveis em nós com muito esforço da nossa parte e numa dependência do Senhor. Porque Filipenses, o apóstolo Paulo vai falar no capítulo 2 que é Deus quem efetua em nós o querer e o realizar, de acordo com a sua vontade. E aí ele vai falar assim, desenvolva a sua salvação com temor e com tremor. E esse desenvolva está relacionado num aspecto de santificação. E esses aspectos, eles serão visíveis para o discípulo. Quem olhar para a gente na rua tem que falar assim, pô, aquela pessoa lá é diferente. Mas não porque seja algo fácil para você fazer isso, mas porque você está se subjugando todos os dias, perseverando, amando, obedecendo, se submetendo ao Senhor. Por isso, agora eu vou
fechar com vocês, dentro do que vocês falaram aqui, esses aspectos, e claro, vocês ainda podem falar ainda acerca disso, mas basicamente eu coloquei aqui 3 aspectos. O primeiro aspecto, a questão da obediência. E eu coloquei 3 versículos ali que o próprio Senhor Jesus fala em João 14. E aí eu vi que os irmãos ali estavam até comentando essa questão dessa obediência, isso muito relacionado com a questão do amor, e é verdade. E claro, quando a gente separa os grupos para falar, esses aspectos, eles não são isolados uns dos outros. Obediência é uma coisa, submissão é outra coisa, amor é outra coisa. Não, nós estamos falando de uma vida toda de um crente, de um discípulo, né? E o Senhor Jesus diz assim, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. É uma marca. Se alguém me ama, então, guardará a minha palavra. E o Senhor Jesus fala isso várias vezes. Ou seja, somente aqueles que obedecem à palavra de Deus demonstram verdadeiramente o seu amor a Ele. Por isso que eu falei isso para os jovens ontem aqui. Por isso que eu falei ontem, não falei hoje. Por isso que eu falei ontem. Vocês não estavam ontem, né? Mas as pessoas pregam o amor por aí. O amor, o amor. A propósito, teve até uma eleição que no final das contas a gente ouvia assim, o amor venceu. Mas qual amor que venceu? Não era esse amor aqui do Senhor. Não era esse amor. E pregam um amor, mas um amor dissociado da obediência. E o Senhor Jesus está falando, olha, aquele que não obedece, esse não me ama. Você está falando que você me ama? Sim, então obedeça a minha palavra. É claro o que ele está falando aqui. Você me ama? Amo. Então você obedece. Acabou. Alô? Tá saindo, mas não tá nem acendendo o visor aqui. Voltou? Acho que deve estar acabando. Vamos esperar acabar. Vamos zerar essa pilha aqui. Ele estava no último suspiro. Agora já foi. Kate Phillips diz assim no seu livro, A Formação de um Discípulo. A vida cristã é uma peregrinação contínua de obediência. Somos capacitados a obedecer a Deus mediante o conhecimento da Escritura e a nossa vontade submissa. E gostei muito dessa definição, e aí a gente vai entrar aqui em 2 aspectos a partir dela, que é justamente ele fala, primeiro, é uma peregrinação contínua. Quando vai terminar, Rodrigo, esse negócio de obedecer a Deus? Quando o Senhor voltar. Ou quando você for encontrar com Ele. Né? Tomara que Ele volte antes de eu encontrar com Ele. Né? Mas ele fala assim, somos capacitados a obedecer. O homem não vai obedecer a Deus na própria força, na força do seu braço, e sim sob a capacitação do Espírito Santo que habita em nós. E aí ele fala, como? Mediante o quê? O conhecimento da Escritura e a nossa vontade submissa. E aqui é muito interessante porque o primeiro ponto que eu destaquei a partir disso, dentro dessa questão de obediência, é preciso conhecer a palavra de Deus. Meus irmãos, como que eu falo assim? Eu obedeço a Deus, eu faço a sua vontade, se eu não sei qual é a sua vontade. Uma vez eu vi um professor falando no seminário, e aquilo mexeu muito comigo, com relação à criação de filhos, porque ele falou assim, eu nunca disciplinei o meu filho com relação a algo que eu não tinha o instruído antes. Porque se você fala para o seu filho que ele não pode fazer uma coisa e ele faz, ele está desobedecendo, então você disciplina ele. Não, mas ele fez uma coisa, ele nem sabia que ele não podia fazer. E não estou dizendo com isso que você não possa disciplinar, mas você tem que instruir ele. Porque só disciplinar sem ele entender o porquê que ele está sendo disciplinado não adianta. E aqui, a gente se converte, a gente começa a vir na igreja, começa a vir no culto e tal, mas a gente não lê a nossa Bíblia.
tempo vai passando, a gente lê outras coisas, vê vídeo, fica no arrasta para cima do celular, faz isso, faz aquilo, e não conhece o Senhor. Aí acontece uma situação, você fala assim, vou perguntar para o pastor se aquilo é assim ou não é, não sei o quê. Por quê? Porque você não sabe. Por que não sabe? Porque não conhece. Não dá para saber a vontade de Deus se não lê a palavra de Deus. Porque a vontade de Deus está revelada na sua palavra. E se você conhecer, você vai saber. Rodrigo, tem resposta para tudo? Como princípio, eu creio que sim. Não tudo especificamente. Mas como princípios norteadores, a palavra de Deus responde a todas as questões. Tem que observar, tem que entender. E aí a gente vê, por exemplo, lá em 2 Timóteo 3, 16, 17, a palavra de Deus diz assim, o apóstolo Paulo dando essa carta a Timóteo, diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Toda a escritura é inspirada por Deus, toda ela. E útil. Ela é útil. Para quê? Para nos ensinar, nos repreender, nos corrigir e nos instruir na justiça. E aqui quando você vai olhar essas questões dessas palavrinhas, você pensa em ensino, ele está se referindo à questão da transmissão do conhecimento. Princípios bíblicos, a palavra de Deus que nos ensina sobre Deus, sua vontade e como nós devemos viver. Ela ensina sobre isso. Repreensão já está relacionado a ela apontando para nós aonde nós erramos. Ela te ensina, você tem que viver aqui. E quando você está fazendo errado, quando eu estou fazendo errado, ela nos repreende. Isso aqui, Rodrigo, está errado. Ela fala que está errado, ela está nos repreendendo, revelando os nossos pecados e as nossas falhas. A palavra de Deus nos confronta nesse sentido. Isso é a repreensão. E o que é a correção, Rodrigo? É ela te trazendo de volta. Eu estou te ensinando, mas você se desviou. Eu te repreendo e agora eu te chamo de volta. Ela corrige. Você está fora do caminho? Tô. Então volta, esse aqui é o caminho. Ela te coloca no prumo, no eixo, no trilho. Não, trilho não. No eixo, tá bom. Trilho não. Trilho não. No eixo. No trilho não, irmãos. Tá indo bem, Lina? Tá indo bem? Mais ou menos. O trilho é porque eu sou ferroviário, né? Eu trabalho na empresa de trem, na CPTM. Trabalho com manutenção de trem, então eu não quero saber de trilho, entendeu? Deixa o trilho pra lá. Tô brincando, irmãos. Mas ela nos corrige, ela nos traz de volta para esse caminho. Ela não só aponta o erro, mas ela fala como retornar. E a instrução na justiça, eu penso que está falando sobre esse ciclo todo sendo feito todo o tempo. Ele te ensina, a Bíblia te ensina, te repreende, te traz de volta e você erra e ela te ensina, te repreende, te corrige. E há um ciclo, um treinamento contínuo para que a gente viva de maneira justa e piedosa. Porque no verso 17 o apóstolo Paulo diz assim, para quê? É o objetivo. Para quê? Para que ela me ensina, me repreende, me corrige, me instrui? Para que eu viva de maneira apta e totalmente preparada para realizar a obra que o Senhor me deu. Irmão, vocês estão aqui essa manhã na EBD porque vocês estão sendo preparados. Nós estamos como igreja sendo preparados à luz da palavra de Deus para cumprir a obra que Ele nos chamou a fazer. É isso que nós estamos fazendo aqui. Quando você vem no domingo à noite, você adora o Senhor e reconhece como seu Salvador, presta um culto público digno do Deus do universo e fala assim, eu também quero ouvir dessa palavra, dessa mensagem, porque isso me capacita. A quê? A viver essa aptidão para toda boa obra. Por isso, a gente vai conseguir obedecer mais, meus irmãos, quando a gente conhecer mais. E não estou dizendo que conhecendo você vai passar para obedecer de forma natural, porque daí é a sua luta do seu coração para viver aquilo que a palavra quer que você viva. E aí eu estava conversando com eles aqui sobre essa questão da submissão. Aí é você entender quem Deus é e se submeter amorosamente a Ele, mesmo que isso vá contra aquilo que você deseja que aconteça. Percebe a dificuldade? Então, se eu conheço a palavra de Deus, pelo menos eu sei como eu tenho que fazer para obedecer. O cumprir é uma outra dificuldade, mas eu sei pelo menos o que eu preciso fazer.
Quando você instrui o filho, ele sabe que ele não pode vir e tocar na câmera. Os meninos já estão treinados. Se você passar em volta daquele negócio, derrubar aquela câmera, vai ficar ruim. Você não pode passar ali. Eles correm aqui, dá a volta lá, falam, se passar ali e derrubar aquele negócio, o negócio vai complicar. Porque você está avisado, está instruído, está ensinado, e se bater vai ser repreendido e corrigido. Não é assim? Pais, é assim que é. Agora, outro aspecto dessa questão da obediência, então, é a gente decidir obedecer a Deus. Eu conheço a palavra, então eu sei o que eu preciso fazer, mas eu tenho que tomar uma decisão. E aí entra o que a Linda comentou aquela hora, é necessário um comprometimento com aquilo. Né? E aqui mais uma citaçãozinha, aqui ó, do Kate Phillips, do mesmo livro. Compromisso, ele fala, é ligar-se a uma pessoa, um ideal ou um alvo, não importam as consequências. Seu compromisso é um voto de estar unido a Cristo e tornar-se um com Ele, colocar o seu futuro e a sua própria vida nas mãos dele. É um compromisso. É submeter a sua vontade diante do Senhor nesse sentido. É se ligar ao Senhor, claro, por meio de uma capacitação do Espírito, mas falar assim, eu vou obedecer. Eu lembro da história de Abraão, quando o Senhor manda ele sacrificar o seu filho, e ele não fica pensando se ele vai fazer ou não. Ele passa a mão no cutelo, pega a bolsa, pega o jumento, pega os servos e fala, vambora. Vambora. E é muito curioso que no finalzinho, quando ele levanta, pega o cutelo, levanta a mão para sacrificar o filho, o verbo no hebraico está no perfeito, no sentido de que aquilo para Abraão era uma ação concluída. Ele não titubeou em nenhum momento. Eu vou sacrificar o meu filho, porque o Senhor me mandou fazer isso. Ponto. Ah, mas o Senhor levantou. Sim, porque ele é bom, porque ele tinha outros propósitos. Ele nunca quis Isaac, ele queria o coração de Abraão. Deus não queria o Isaac, Deus queria o coração de Abraão. E ali ele falou, eu tenho o coração de Abraão, porque ele ia matar o seu próprio filho. Ele decidiu. Outro exemplo que eu gosto de pensar é do filho pródigo. Quando ele vai embora e ele está comendo lavagem junto com os porcos, ele fala, peraí, os escravos do meu pai passam melhor do que esses porcos aqui. Se eu voltar para lá como um servo, eu posso estar melhor do que esses porcos aqui. Aí a Bíblia fala que ele pensou isso na mente dele, e aí no verso seguinte fala, e ele levantou-se e foi. Não adiantava ele ficar filosofando como que ia ser a vida como um servo do pai. Ele tinha que tomar uma decisão, ele falou, eu vou para lá. E ele levantou-se e foi, seguiu. É decisão, tem que ir, tem que seguir. Muitas vezes a gente não quer vir na igreja, como eu vi alguns grupos comentando, é assim. Mas eu vou mesmo assim? Vou, mesmo sem estar com vontade. Aí tinha, como é que era a frase lá? Fala pra nós aí. O meu sogro falava uma frase muito interessante, olha aí. Sabedoria do meu sogro, irmãos. A virtude está em fazer mesmo quando você não quer fazer. Mas você sabe que tem que ser feito. Decidir obedecer. E aí, aqui, essa questão, a última questão dentro de obediência, e eu vou correr aqui, é a questão de submissão. E eu estava falando para os irmãos do grupo da submissão que é obediência, está relacionado, mas, como eu falei, uma obediência sem submissão é um legalismo. É um cumprimento de regras vazio. E é isso que os fariseus faziam. Quem olhar... É muito curioso, porque quando a gente olha hoje para o fariseu, a gente sabe quem ele é, né? A gente fala mal dele, briga com ele e tal. Mas naquele contexto, os irmãos da igreja, do contexto de igreja local, quando olhava para um fariseu, ele tinha aquele homem em autoestima. Autoestima. Nossa, ó, aquele ali é o fulano, irmão fulano de tal. Só que por quê? Porque eles obedeciam e tinham um aspecto externo. Tanto que Jesus vai e chama de sepulcro caiado. Ele está pintado, tem uma pinturinha, um vernizinho por fora, mas por dentro está todo apodrecido. Não adianta uma obediência externa, vir cumprir um ritual e um protocolo, se o seu coração não estiver submisso a Cristo Jesus como o Senhor da sua história, como o Senhor da sua vida, como o Salvador da sua alma, como o Senhor que cuida, que controla, que governa a sua vida. Esse é o ponto. Isso é a questão de submissão. E eu pus esse texto aqui, Mateus 11, quando o Senhor chama, né, ele diz, venham a mim todos que são cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
O jugo era aquela trave que unia, aquela canga que unia dois bois. Tinha um boi aqui, outro aqui. Eles colocavam uma canga em cima dos dois para eles caminharem juntos. E o Senhor está falando, se você estiver unido a mim, o meu jugo é fácil. Porque o jugo que eles tinham da lei, especialmente no contexto do que os fariseus faziam e colocavam ainda mais peso sobre eles, era muito pesado. E o Senhor está falando, você tem que estar submisso a mim, no mesmo jugo, e aí o seu jugo vai ser leve, e aí você vai encontrar descanso para a sua alma. Submissão é essa ideia de entender quem Ele é e se submeter à sua vontade amorosamente. É estar no mesmo jugo do Senhor, entendendo que Ele é o nosso Senhor. Eu estava falando ali no grupo, a gente chama Senhor o tempo todo, né? A nossa oração é sempre Senhor, começa sempre assim, Senhor. Mas Ele é o Senhor da nossa vida, de verdade? Eu falo como se fosse um escravo falando para o meu Senhor. Senhor, olha, com reverência, entendendo quem Ele é. É esse o ponto. A nossa obediência deve ser assim, submissa, reconhecendo que Cristo é uma autoridade. A propósito, quando ele dá a grande comissão em Mateus 28, ele começa falando assim, me foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Então, sabe o que vocês fazem agora? Vão e façam discípulos, que quem está ordenando é aquele que tem toda a autoridade. Percebe a ideia do comissionamento aqui? O segundo, e o pessoal falou aqui, a questão do amor ao próximo. Né? E eu trouxe João 13, 34 e 35, que é o próprio Senhor Jesus falando com os discípulos, e ele diz assim, olha, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O próprio Senhor Jesus está falando que isso é um aspecto claro do discípulo. Ele fala, olha, se vocês fizerem isso, todo mundo ao redor vai ver que você é um discípulo. Se vocês tiverem amor entre vocês, Igreja Batista Vida Nova, todo mundo aqui fora vai saber que a gente é discípulo de Jesus. Por isso, quando as pessoas olham para a Igreja Batista Vida Nova, eles veem discípulos de Jesus ou eles veem um monte de briga entre nós? Percebe o que ele está falando aqui? Por isso é muito triste quando você vê a igreja com briga, com desavença. Ao invés de estar unida em Cristo, está cada um pensando nos seus próprios propósitos. E geralmente a briga vem por causa disso, porque não está unido em Cristo. Não é uma união em Cristo. E o Senhor Jesus fala, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. E aqui, ele fala que o mandamento é novo porque o mandamento da lei que você vê lá em Levítico era que você deveria amar o próximo como a si mesmo. Quem que eu deveria amar? O próximo. Quem que é o próximo naquele contexto? O conterrâneo, hebreu. O meu irmão de igreja, só. Como que eu tenho que amar ele? Como eu me amo. Ah, mas eu me amo tão pouquinho, então eu vou amar ele pouquinho, porque eu já me amo pouquinho, então esse é o padrão. Aí Cristo estende, aumenta isso. Ele fala, olha, você tem que amar um ao outro, não como você amava o próximo naquele contexto da lei, mas como eu te amei. E o meu amor é sacrificial e altruísta. O meu amor olha para o outro, não para mim mesmo. Jesus não morreu para se beneficiar. Esse é o ponto. E aí ele fala, como eu os amei, o amor como ele. E quem é o próximo? Jesus fala quem é o próximo, por exemplo, na parábola do bom samaritano. Quando o cara pergunta para ele, Senhor, mas quem é o meu próximo? Querendo fazer uma pegadinha com o Senhor, ele conta aquela parábola toda, não dá para a gente ler agora, e no final ele fala assim, esse aqui é o seu próximo. Que no caso para o judeu perguntando, era um samaritano, que era o maior inimigo dele. Ele fala, você não ama só seu parente, agora você ama até o seu inimigo. E você não ama como você se ama, você ama como eu te amei. Esse é o padrão a partir de agora. Esse é o novo mandamento que eu te dou. Difícil? Difícil demais. Esse é o amor que estima os outros mais do que a si mesmo. É o amor que cobre uma multidão de pecados. É o amor que a gente vê descrito em Coríntios, um amor que é paciente, que é bondoso, que não se vangloria, não se orgulha, não maltrata. É um amor, meus irmãos, que não procura os próprios interesses. A gente ama o nosso irmão quando é conveniente para nós ou quando é conveniente para ele ser amado? Geralmente se é conveniente para nós, né? É que nem o exemplo que eu falo sempre da carona, né? Eu dou carona porque já está no nome, é carona, está no meu caminho, é fácil. Agora desviar o seu rumo para levar o irmão lá do outro lado, aí deu calma, a gasolina está cara, meu irmão. Não é assim? É.
E a última característica nesse sentido, já deu 30 lá, Érica, como é que vai fazer? Vamos até às 11 agora. Obrigado que você já liberou, porque eu ia ter que jogar a culpa nos meus irmãos ali falando que atrasou a entrada do esquema. Né? Bom, e o último aqui, outro aspecto do verdadeiro discípulo é perseverar na palavra. E quando eu falo perseverar na palavra, leia-se a perseverança da vida cristã, como eles colocaram. Se você está perseverante na palavra de Deus, naturalmente você está perseverando na sua vida com Cristo. Uma coisa meio que está ligada à outra. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, havia havido um grande número de conversões ali, e ele fala assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Essa é uma marca do discípulo. Verdadeiramente serão. Como? Se permanecerem na minha palavra. Meus irmãos, é preciso haver continuidade para que o discipulado verdadeiro aconteça. E aí uma frase do nosso irmão Cláudio aqui: não basta começar bem, tem que terminar bem. Não é assim? Aí começa aquela empolgação: não, agora vai, não, agora fiz, não, agora... Aí passa um mês, passa 2, o negócio já vai dando aquela acalmada, aquela esfriada. Continuar, perseverança, perseverança. O discipulado verdadeiro implica em perseverança até o fim. E aí o texto que a gente viu: qualquer um que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Obediência irregular às Escrituras não funciona. Cristo deseja que todos sigam em obediência e submissão constante. Constante. E aí a gente fala, tem aquele gráfico, né, de crescimento, você vai indo, aí você dá uma tropeçada, daí você continua, daí você erra de novo, você pede perdão, você vai, mas você está sempre crescendo, perseverando, seguindo em frente. Lutas vão vir, adversidades vão vir, a gente vai chorar, a gente vai se entristecer, todos nós aqui. Eu penso que não tem ninguém aqui que não vai passar por isso. O Senhor disse: olha, no mundo vocês terão muitas aflições, mas eu venci o mundo. E ontem para os jovens aqui a gente falou sobre o texto que ele fala que nós somos vencedores em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos vencedores, por isso nós temos a capacidade, por meio de uma capacitação do Espírito, de permanecer firmes até o fim. E aí Jesus vai falar lá em Marcos: aquele que perseverar até o fim será salvo. Alguns vão usar para dizer que o crente, se ele se desviar, ele perdeu a salvação. A gente não crê nisso. Mas a gente crê que o verdadeiro salvo é alguém que vai continuar, com dificuldade, com luta. Mas ele vai seguir em frente. Amém? E nessa questão de perseverança, tem uma citação. É do Kate Phillips, do livro dele, mas ele citou de um autor desconhecido. Ele fala: eu li isso aqui em algum lugar, mas nem sei quem escreveu, mas eu gostei. Ele colocou lá. E eu coloquei também. Pensando nessa questão de perseverança, ele diz assim: não permitas, como se fosse uma oração, não permitas que eu volte. O cabo do meu arado está molhado de lágrimas, as lâminas estão salpicadas de ferrugem, e mesmo assim, meu Deus, não me deixes voltar atrás. Amém? Que essa seja a nossa oração. Tá difícil. E aqui eu achei que ele foi até, esse autor foi até, poderia estar falando que o cabo do arado estava salpicado o cabo do arado está molhado de sangue, né? Porque muitas vezes aquilo vai machucar, vai doer, vai causar muito constrangimento. Mas é isso, o verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo é aquele que permanece firme. Amém, meus irmãos? Alguma pergunta?